que se preocupar com a organização? Pois é isso aí. Porque as duas coisas têm que andar juntas. É claro que a mais importante é o fato que a igreja é organismo. O organismo é o corpo de Cristo. Mas não pode estar separado as questões organizacionais. Vamos para a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Você vê lá em vários acontecimentos bíblicos, a organização está inerente, não é? Você vê, vamos citar aqui Neemias, por exemplo, reconstrução dos muros. Você acha que a reconstrução dos muros aconteceu assim, de qualquer jeito? Não, com certeza tinha um almoxarife lá para cuidar das ferramentas, né? Ali para reconstrução, para cuidar das armas. Com certeza tinha alguém ali para fazer. O próprio Jesus, né, quando falou sobre planejamento, sobre organização, alguém tem que sentar e fazer, vai construir, né, um castelo. Faz as contas. Isso é o quê? Organização. Não é? Vai para a guerra sem saber quantos soldados eu tenho? Isso é organização. Não é? Alimentar a multidão. Multidão, todo mundo assenta. Ele falou, não falou? Isso é organização. Não pode ser de qualquer jeito. Né? Então, lá eu lembrei de Jetro também, né? Conselho lá do sogro de Moisés. Em que se resume aquilo lá? Organização, divisão, planejamento, delegar, planejar, não é? Tudo isso é inerente. O próprio Jesus, ele tinha, tá certo que não deu problema no final o tesoureiro dele lá, né? Mas era o tesoureiro lá. Sim, mas tinha ele cuidava lá, ele cuidava, tinha que alguém... Os apóstolos, por que eles... Chegou um momento que teve que chamar instituir o diaconato? Porque não dava mais. Falou, vamos cuidar nós da palavra, né? E da oração, e vocês cuidam das mesas aí, vamos cada um na sua. Isso tudo é organização. Então, é inerente. Nós até estávamos conversando antes, né, pastor Elmer? Sim. Que esse dualismo é complicado, né? A pessoa, talvez até uma questão bem pentecostal, né, vamos dizer, né? Vou só orar, buscar e o milagre vai acontecer, tudo bem, né? É isso mesmo. Mas Deus gosta da ordem e da decência, da organização de tudo no seu devido lugar. De papelada, vamos dizer assim, né? A minha mãe sempre falou, o Wesley gosta muito de papel, né? Porque eu sempre gostei, desde pequeno, eu era ligado com a questão de relatórios na igreja, sempre ajudei, me preocupei em auxiliar os pastores que são que me ajudaram a me formar, eu sempre os ajudei nessa área, né? De organizar hall de membros, de organizar a parte financeira ali. Eu hoje estou vivendo um novo tempo lá, depois do auxílio, a mentoria que a DGA nos deu. Né? É verdade. Isso é muito importante. Isso tudo eu falo até com emoção, porque é sonho realizado. Porque nós, né, que essa geração nossa aqui, nós somos geração de transição, na verdade, né? Porque nós conhecemos lá o relatório feito à mão, os relatórios financeiros, tudo feito com carbono, né, aqueles blocos e tal. Passou para as planilhas eletrônicas, não é isso? Excel e tal. Quando nós assumimos a DGA, havia um banco de dados, né, um sistema ainda, que aí com aquele banco de dados nós colocamos, aperfeiçoamos e atualizamos dentro das mais modernas plataformas hoje de sistema web, porque hoje esse sistema que a Viviane citou, que é o SGA, né, que é o nosso, né, o nosso filhão aí, né, da nossa igreja, ele faz com que o pastor deixa de preocupar com caneta, com carbono e tudo mais, e com depósito bancário também, aquele monte de depósito que fazia nas questões da igreja. Facilitou demais. Né? E está tudo organizado para tomadas de decisões. Então eu vejo assim, a questão da organização, ela tem que estar a serviço do homem de Deus, da liderança de Deus. Eu sempre digo nas reuniões que a DGA tem a oportunidade de falar, a DGA não precisa aparecer, não precisa nenhuma ação estar à frente. O que nós precisamos é dar ferramentas
para que o pastor tenha o maior tempo possível para orar e para cuidar do povo, para ministrar o povo. Como está em Atos, né? Os apóstolos conversando. Convém que a gente não fique preocupado com a mesa. A gente quer dedicar tempo à palavra. Então, Pastor Elmer, o senhor, eu sei disso porque o senhor é mentor do meu marido, né? O Everton tem esse privilégio e eu também. Claro, o senhor é uma pessoa extremamente organizada nesse sentido. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, da importância da organização da igreja, porque quando a gente chegou para o senhor, a gente chegou cheio de dúvidas, né? E muito espiritual também, muito espiritualizando o que eu acredito que muitas pessoas fazem, de enxergar a igreja apenas como organismo e não espiritualizar, porque a organização, eu lembro que na primeira mentoria o senhor falou isso. Organização espiritual, é de Deus, Deus gosta que tudo esteja certo. O senhor pode comentar também isso? Sim, inclusive dando voz aqui ao que o pastor Wesley, né, fez, até citando um texto bíblico também, que é 1 Coríntios 12, 28. Ali fala de uma lista de dons, que nós entendemos sendo dons de operação na igreja local. E essa lista ela chama Operação da Igreja Local porque no texto está assim, na igreja, e está falando de uma igreja local, que é Corinto, e ela serve como referência para as outras igrejas locais. Ali naquela lista tem o dom de administrador, que a maioria das traduções é governo, só que na linguagem bíblica, administrador cabe ali na tradução. E é tanto que algumas traduções mais atuais utilizam a palavra que Deus deu uns na igreja para governar ou administrar. Então, é dom, né? Eu faço questão de mentorear equipes, porque para não deixar solto. Por isso que eu tenho encontros semanais para mentorear a equipe, porque nós estamos trabalhando uma visão. E essa visão é organização. Ela é organizacional. Então, ela não é só organismo, porque essa questão do organismo, de fato, é o que mais se sobressai, né? Os biblistas chamam até de igreja visível e igreja invisível. Invisível em certa forma, porque invisível, ela existe, mas não se vê a olho nu. Então, quando diz que uma igreja é organismo nesse sentido de igreja invisível, está pensando o quê? Está pensando todo o povo de Deus reunido em toda a história, por isso que é invisível. Porque eu consigo ver vocês aqui agora, mas eu não vi o povo de Deus há 100 anos atrás, nem há 200 anos atrás, e espero que não, né, Deus volte antes, Cristo volte antes, mas eu não vou ver o povo de Deus há 200 anos para frente. Então é invisível, por isso que fala que é invisível, que é todo o povo de Deus reunido em toda a história. Só que a igreja visível, quando ela é desorganizada, você rapidamente, quando é invisível, não tem como você dizer, essa pessoa não é crente não. Muitos até parecem que são, mas não são. É aí que está o invisível. Mas quando ela é a igreja visível, claramente você vai ver que ela é desorganizada.